A planície nevoada de Lützen, encharcada pelo orvalho e pelo sangue, tornara-se o altar onde o destino europeu foi, uma vez mais, sacrificado ao deus da guerra. A vitória sueca, obtida a preço da vida do próprio rei, deixou os aliados atônitos. O Leão do Norte jazia morto, e com ele perecia a centelha moral que unira o norte protestante sobre uma só bandeira. Quando a notícia da morte de Gustav Adolf chegou a Estocolmo, o luto transbordou para toda a Europa. O povo via nele não apenas o monarca, mas o guerreiro ungido. E sua queda, no instante do triunfo, parecia um sinal terrível da inconstância do destino. A Suécia, contudo, não desabou. O trono passou à rainha Cristina, ainda criança, sob a regência de Axel Oxenstierna, homem de raro talento administrativo e político. Era a era dos ministros, não dos heróis. O poder da espada cedia espaço à diplomacia da razão. Oxenstierna procurou preservar o legado do rei morto sem deixar que a emoção suplantasse a prudência. Reorganizou os exércitos, reafirmou as alianças e procurou transformar a cruzada de fé em empreendimento de equilíbrio político. O ideal religioso diluía-se e a guerra ganhava feições estatais. Os generais suecos, privados da inspiração carismática de Gustav Adolf, tornaram-se chefes profissionais. Banner, Horn e Wrangel, cada qual hábil em seu ofício, conduziam as armas com eficiência, mas sem a chama moral que outrora incendiara os exércitos do norte. Na Alemanha, os príncipes protestantes vacilavam. Muitos, desiludidos com as destruições incessantes e temerosos do domínio estrangeiro, aproximavam-se secretamente do imperador. Outros, ainda esperançosos, mantinham a lealdade à Suécia, mas com a resignação dos que lutam por hábito, não por convicção. O vácuo deixado pela morte de Gustav Adolf produziu uma crise espiritual tanto quanto política. A causa reformada, outrora movida por ardor messiânico, fragmentava-se em interesses locais e rivalidades pessoais. O ideal de liberdade religiosa cedia diante da necessidade de sobrevivência. Albrecht von Wallenstein, o antigo adversário, ressurgira no cenário imperial. Reconvocado por Ferdinando II após o desastre de Breitenfeld, reapareceu como figura quase mitológica, enigmático, rico, temido e ambíguo. O mesmo homem que destruíra a Dinamarca e enfrentara a Suécia agora se movia com autonomia inquietante. Wallenstein transformara-se em verdadeiro soberano dentro do império. Seus exércitos, mantidos por seus próprios recursos e lealdades pessoais, obedeciam-lhe mais que ao imperador. Wallenstein negociava com inimigos e aliados com igual dissimulação, tecendo tramas que escapavam do controle de Viena. Essa duplicidade, própria de seu gênio político, refletia o espírito da época, o cansaço das ideologias e o avanço da razão de Estado. A fé, que no início da guerra inflamava os corações, tornava-se pretexto. A política, que outrora se ocultava sob o manto da religião, despia-se agora de todo pudor. Enquanto os exércitos se moviam lentamente pela Saxônia e pela Boêmia, os diplomatas começaram a desempenhar papel cada vez mais central. Intrigas secretas ligavam Viena a Paris, Madrid a Estocolmo, e as fronteiras do império transformavam-se em linhas de negociação tanto quanto de batalha. Em meio a esse labirinto de interesses, a Alemanha sofria. Vilas inteiras desapareciam, colheitas eram consumidas pelo fogo e populações civis, esquecidas por todos os partidos, transformavam-se em espectros errantes. O caos material,
espelhava o colapso moral do continente. Wallenstein, consciente de seu poder e do esgotamento geral, cogitou por fim a guerra mediante acordo pessoal com os protestantes e até com a própria França. Sua ambição não era mais servir, mas governar, talvez até suceder o imperador no domínio do império. Esse projeto, porém, era insustentável. A desconfiança cresceu em Viena e Ferdinando II, alarmado, ordenou sua eliminação. Em 1634, em Eger, Wallenstein, que se tornara Duque de Friedland, foi assassinado por seus próprios oficiais. Com ele, perecia o último grande condottiere do século. Sua morte teve efeito paradoxal. Libertou o imperador de um rival, mas privou o império do seu mais hábil general. Pouco depois, as forças imperiais sofreram pesado revés em Nordlingen, onde a aliança sueco-protestante foi derrotada por tropas hispano-imperiais. Essa derrota marcou o ponto mais baixo da causa protestante desde a Montanha Branca. As potências do norte recuaram, as alianças dispersaram-se e muitos príncipes luteranos buscaram reconciliação com o imperador, na esperança de pôr fim à catástrofe que devastava o país. Todavia, a França, que até então atuara nos bastidores, compreendeu que não podia permitir a restauração plena da hegemonia dos Habsburgos. Armand de Jean Richelieu, mestre da política calculada, percebeu que a balança europeia exigia nova intervenção, agora aberta e decidida, e não mais oculta. A entrada francesa na guerra, embora paradoxal, pois o reino católico aliava-se a protestantes, representava o triunfo da razão de Estado sobre os dogmas da fé. A Europa abandonava a lógica da confissão e ingressava na era da geopolítica. O interregno de Lützen, portanto, não foi simples pausa, mas transição. O fervor espiritual cedeu lugar ao cálculo diplomático, a cruz, a espada da política. O idealismo das primeiras décadas evaporou-se e, em seu lugar, emergiu a fria inteligência do Estado moderno. A guerra, outrora travada em nome de Deus, prosseguiria agora em nome do equilíbrio, da segurança e do poder. O continente exausto estava prestes a assistir à entrada em cena de uma força que, mais do que lutar pela fé, combateria pelo futuro da Europa. A próxima aula examinará essa nova e decisiva etapa, a intervenção direta de França sob Luís XIII e seu ministro, o cardeal de Richelieu, a transformação da guerra de religiosa em política e o nascimento da moderna noção de interesse nacional.